Na verdade, né, dentro dessa nossa visão do Encontre Seu Lugar, eu falo isso, assim, os nossos filhos nos leem em segredo, né? Eles leem aquilo que se passa dentro da gente, na nossa mente, no nosso inconsciente. Não preciso falar, os nossos filhos percebem aquilo que acontece com a gente. Né? Então, tem até uma frase que fala assim, que eu lembro que quando eu estava bem em pleno puerpério, assim, essa frase assim, né, foi avassaladora para mim, que é aquilo, a criança chora aquilo que a mãe cala, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas assim, no dia que eu ouvi, né, isso, eu falei assim, nossa, isso faz sentido, assim, né? E eu percebi o tanto que eu estava angustiada com aquilo tudo, e que eu às vezes não falava as coisas que eu estava passando, porque nem dava tempo, né? Não dá tempo, tem hora que você nem sabe o que você está sentindo, não dá nem tempo, ainda mais no puerpério. Mas então, assim, eu começo a perceber isso, né? Que muitas vezes a criança está ali expressando com os comportamentos deles questões que são, na verdade, nossas, especialmente da mãe e dos pais, né? Mas especialmente da mãe. E aí a gente começa a observar, então, o que essas crianças estão expressando, né? Aí a gente começa a observar, assim, crianças que têm dificuldade de expressar sentimentos. Às vezes, desde pequenininho, a criança já se fecha, não expressa, às vezes engole o choro, bebê, né? Não bebê, mas assim, 2 anos, já você vê a criança engolindo o choro, ou chorando aquele choro silenciado, né? E aí você começa a perceber assim, e aí muitas vezes a gente olha para aquilo e a gente reconhece aquilo rapidamente dentro da gente, né? Outras crianças muito preocupadas em agradar, ficam ali o tempo todo, mamãe, você tá feliz? Mamãe, tá tudo bem? Né? Você fica feliz quando eu faço isso, aquela preocupação, em vez dela ser livre, né? Então, de modo geral, porque isso já é um pouco da criança, assim, ela tem muito essa necessidade por uma questão de vontade de necessidade de pertencer mesmo, então ela quer saber. Mas aí, muitas vezes, se a gente vai reafirmando isso, ela vai entendendo que para pertencer, ela precisa estar me agradando, né? E é isso a gente precisa ir clareando para a criança. Então, a partir desses comportamentos, que também, se meu filho preocupa muito em agradar, muitas vezes eu também estou ali muito preocupada em agradar. Então, a gente tem que estar muito atento para isso, porque os filhos, com o comportamento deles, estão trazendo muito daquilo que é nosso, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. E outro ponto também é que muitas vezes a gente tem, por exemplo, dificuldade de acolher o choro da criança, ou de suportar o choro da criança, ou de acolher o choro da criança, ou de dar a atenção que a criança precisa. Por quê? Porque muitas vezes nós, enquanto crianças, não tivemos nosso choro acolhido, não tivemos as nossas necessidades básicas atendidas, e isso faz com que hoje, na hora de maternar, eu sinta uma dificuldade. Às vezes eu tenho muita vontade de fazer isso, mas na hora de fazer eu tenho grande dificuldade. E aquele negócio me irrita muito, porque foi a forma com que as outras pessoas também me trataram naquele momento. Né? Os adultos que estavam ao meu redor, meus cuidadores, muitas vezes fizeram comigo, e aí muitas vezes é isso que eu vou acabar repetindo, mesmo com uma vontade imensa de fazer diferente. Então, todas essas nossas dificuldades, por exemplo, elas vão nos indicando também possíveis feridas que existam dentro da gente, né? E que são feridas da nossa criança, assim. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deve estar sempre bastante atento para poder perceber, será que é isso que está acontecendo lá, né? Será que é isso que quando essa criança está com esse comportamento, será que eu não estou conseguindo lidar com isso? Será que isso é meu? Né? Será que isso é uma ferida da minha criança interior? Então, aí a gente tem a oportunidade de olhar para isso e de cuidar das feridas dessa criança interior também. É um trabalho que a gente faz na metodologia Encontre Seu Lugar. Uma parte do trabalho é também ajudar as mães a cuidarem dessas feridas dessa criança, né? E um terceiro ponto ainda, pensando nisso tudo, é que, assim, quando a gente está fora do nosso lugar, que a gente trabalha muito essa questão do estar no lugar, né, da mãe em primeiro lugar, né? Ser mãe para conseguir, primeiro ser filha para conseguir ser mãe. Então, quando eu estou fora do meu lugar na minha família de origem, muitas vezes eu estou lá cuidando da minha mãe, do meu pai, como se eu fosse a mãe deles. Então, eu não tenho energia e disponibilidade emocional suficiente para
cuidar dos meus filhos, porque eu estou envolvida emocionalmente, gastando força, energia, né, e disponibilidade emocional mesmo, para tentar cuidar, por exemplo, dos meus pais. Então, eu estou fora do meu lugar. E aí, eu começo a perceber que, muitas vezes, quando eu me torno mãe, a gente começa a perceber que quando isso acontece, eu começo também a esperar do meu filho, dos meus filhos, que eles resolvam os meus problemas, assim como eu resolvi os problemas dos meus pais. Eu me senti responsável por resolver. Não resolvi não, mas achei que resolvi, né? E perdi uma parte da vida lá. E aí eu começo a esperar isso dos meus filhos. E aí quando a gente percebe, os filhos estão repetindo com a gente repetindo comportamentos que eu também tive com os meus pais. E aí a gente começa a ver muitas vezes aquele comportamento daquela criança muito semelhante ao comportamento que eu tive com os meus pais em vários aspectos. Então, são essas as oportunidades, assim, da gente olhar todas as vezes que os comportamentos ou questões dos nossos filhos estiverem aí nos desafiando, né? Como a gente costuma dizer assim, né? Estiverem trazendo algum incômodo para nós. Eu acho que, de novo, está aí o convite para assumir o papel de adulto diante do desafio que o nosso filho traz, né? Não ser mais uma criança ali, mas sim olhar para nós, assumir a postura de adulto e conseguir entender o que aquele comportamento quer dizer para mim, né? Levar sempre ele não como um desafio pessoal, porque muitas vezes não vem nem da intencionalidade da criança, mas é um desafio pessoal meu, né? Diante daquele convite ali, aquele desafio, aquilo que me incomoda, eu parar, assumir o lugar de adulto e ver como é que eu vou lidar ali com essa situação. E aí, essa última frase que você falou, me lembrou de uma questão que a gente também trouxe durante a semana, que é: antes de ser uma boa filha, antes de ser uma boa mãe, seja uma boa filha, né? Que é essa questão de estar no seu lugar. E como é que a gente consegue falar mais sobre isso? Assim, como é que a gente pode explicar melhor para as pessoas o que quer dizer ser uma boa filha antes de ser uma boa mãe? Eu fiquei assim, de modo geral, aqui, quando a gente traz assunto da maternidade, a gente está preocupado, né, interessado, de coração, na verdade, não é nem só preocupado, não, é com a intenção de ser uma mãe melhor para os nossos filhos, né? Eu acredito que esse é uma questão que está sempre permeando o universo das mães, assim, como eu posso ser uma mãe melhor, como eu posso fazer melhor, né? E eu acho que isso é de uma grandiosidade, né? Mas, assim, por outro lado, o que a gente percebe, né, e que eu trabalho muito na metodologia Encontre Seu Lugar, é isso, assim, que, na verdade, é como se existe uma ordem. Como eu sou filha antes de me tornar mãe, então eu preciso primeiro olhar para a minha relação enquanto filha dos meus pais, para que eu tenha a força suficiente e tenha a grandeza suficiente que a mãe vai precisar ter depois com os filhos dela. E isso é um caminho que torna a maternidade mais leve, inclusive, né? E aí vem essa questão, mas assim, então o que é ser uma boa filha? Porque ser uma boa mãe, a gente acha que entende o que se trata, né? Mas eu não sei se a gente se entende, porque eu também não tenho certeza do que é, né? Porque assim, depende do ângulo que a gente olha, né? Então, assim, depende do que a gente está olhando. Mas aí, então, as pessoas falam assim, mas então o que é ser uma boa filha, né? Na verdade, ser uma boa filha é simplesmente estar no lugar de filha, assim. Conseguir entender do que se trata essa postura de ser pequeno diante dos seus pais. É isso. Ser apenas a filha. Quando eu disse lá no exemplo anterior, né, na questão anterior que a gente estava conversando, dos filhos que querem cuidar dos pais. Então, aqui eu saí do lugar de filha. Aqui eu estou tentando ser mãe dos meus pais. Então, quando eu consigo ser apenas... Então, ser uma boa filha é não querer ser mãe dos meus pais. É simplesmente voltar e ser apenas a filha. Eu consegui ficar apenas no lugar de filha, né? E o que a gente percebe, assim? Qual que é a importância disso? Que, na verdade, Laura, quando eu consigo estar no meu lugar, na minha família de origem, é muito mais fácil que eu consiga, de fato, estar no meu lugar na minha família atual, ou seja, no meu relacionamento de casal, consigo ser a esposa do meu marido e não tem que ser a mãe do meu marido, ou nem tem que ser a filha do meu marido, né? E também eu consiga ser a adulta da relação quando eu estou diante dos meus filhos. Para isso, o que a gente percebe
todas as vezes que eu, de fato, consigo estar no meu lugar, na minha família de origem, ou seja, filha dos meus pais, né? Irmã dos meus irmãos, não quero ser a mãe dos meus irmãos, não quero ensinar como meus irmãos deveriam fazer, né? E isso é muito mais fácil, então é como se eu depois pudesse transpor com facilidade, encontrar também o meu lugar como esposa e meu lugar como mãe, né? Eu acho que esse que é um ponto importante. E aí eu vejo que assim, uma dificuldade com relação a acho que essa pergunta que você trouxe, Laura, assim, o que é ser uma boa filha, né? É muito porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas como é que eu posso ser uma boa filha numa família que é completamente desestruturada, né? Eu vejo essas perguntas, elas vêm para mim e tal. E aí é porque, assim, na verdade não tem dificuldade nenhuma, eu continuo no mesmo, é só entender qual que é a postura de ser filha, né? Mas é porque, na verdade, as pessoas acham que ser uma boa filha é ser obediente, é seguir aquilo que os pais falam que eu tenho que seguir. E não tem nada disso, né? E aqui eu acho que um ponto muito válido é que a gente, para ser uma boa filha, inclusive, a gente precisa romper com padrões familiares que não são bons, né? Isso é ser uma boa filha, romper, né? Então, não é repetir, é romper. Mas só que, assim, na verdade, existe uma maneira, né, da gente conseguir romper com esses padrões, porque às vezes a gente fala assim, minha família é desestruturada, sei lá, hoje em dia as pessoas usam muito o termo assim, é tóxico, né, e tal, e aí eu quero fazer diferente. Então, como que eu não sou uma pessoa tóxica, por exemplo, né? Mas, na verdade, assim, para eu não ser uma pessoa tóxica, na verdade, eu preciso olhar para os meus pais com respeito. Então, a gente fala assim, que existe um segredo que é para a gente conseguir romper os padrões, né? E qual que é esse segredo? Esse segredo eu preciso romper um padrão, eu preciso fazer diferente com respeito, né? Isso é ser uma boa filha. E o que é esse respeito? Eu olho para os meus pais e entendo que eles são do jeito que são. Eu digo, ok, vocês não conseguiram fazer diferente, e tudo bem que tenha sido assim. Foi possível, né? Eu percebo que vocês fizeram o melhor que vocês puderam. Então, respeitar não é obedecer, não é concordar e não é fazer igual. Respeitar é olhar e falar assim, eu concordo que você seja do jeito que você é. Só isso, né? E aí, então, eu posso pensar, agora eu peço a bênção de vocês para que eu também seja do jeito que eu sou. E que eu também possa fazer diferente. Então, eu respeito o que vocês fizeram do jeito de vocês, e eu peço que vocês me abençoem para que eu faça do meu jeito. Se der errado do meu jeito, eu vou tentar de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito, até que dê certo, né? Então, é um jeito com respeito. Então, a gente fala que essa é a postura que funciona. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu fiquei a minha vida inteira, né? Por exemplo, um exemplo, tentando trazer um pouquinho mais para a prática, né? Cuidando dos meus pais, porque eles tinham questões lá no relacionamento de casal deles, eles acabavam intrometendo, pedindo que a gente entrasse no meio da relação de casal deles. Eles demandavam isso da gente, dos filhos, né? E aí a gente, como filho, fez isso. Então eu fiquei fora do meu lugar todo esse tempo, assim. Então, qual que é o ponto aqui? Hoje eu entender que, sim, meus pais fizeram isso, não tem jeito de fazer diferente, isso tem a ver com uma dinâmica deles, é assim que eles funcionaram, e isso é algo deles, da relação de casal deles, eu concordo que tenha sido assim. E aí eu começo a entender, então, hoje, como adulta, que, entendi, eu não sou mais a responsável por resolver os problemas de casal dos meus pais, por trazer felicidade e realização para minha mãe, para o meu pai, sei lá o quê. Na verdade, hoje, eu assumo a responsabilidade pela minha felicidade, pela minha própria vida, e então, enquanto mãe, eu também assumo a responsabilidade diante dos meus filhos, de cuidar deles da melhor maneira que eu puder, e entregar para eles aquilo que eles precisam a cada momento da vida.